Um olá a todos, graça e paz. Estamos começando mais um Café com Cristo Live. O Café com Cristo é uma live devocional que acontece às terças, quintas e sextas. Este é um lugar de oração e de meditação na palavra. Nesses dias, nós estamos em um propósito de oração, 40 dias de oração. O tema desse propósito é Zoe, vida na vida. Estamos buscando a vida de Deus em nossa vida. Nós estamos incentivando os nossos irmãos a estarem lendo o livro de Atos e a meditarem na ação do Espírito Santo na vida da igreja. Gostaria de fazer para você um convite para que seja um missionário conosco, assim como eu, há muitos outros pregando o Evangelho nesse espaço virtual. E você pode ser um parceiro da missão, dando aí um joinha ou se inscrevendo neste canal. Então seja bem-vindo ao Café com Cristo, a mesa já está posta, o café já está sobre a mesa, o pão já é oferecido a nós. E é um convite para mim e para você, feito pelo próprio Pai. Vamos ter uma palavra de oração? Vamos falar com o Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Quero te agradecer pelo cuidado e zelo para conosco. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por nos dar condições de poder honrar o nome do Senhor todos os dias, glorificar o nome do Senhor todos os dias, bendizer o nome do Senhor. E que hoje, mais uma vez, a tua bênção venha sobre nós. Continue ministrando aos nossos corações, que não seja o servo do Senhor, mas que seja o teu Espírito a falar conosco. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Gostaria então de compartilhar em nossa devocional de hoje uma palavra que tem como título As Virtudes de Estevão. Nós estamos meditando no livro de Atos e nós estamos aqui vendo a igreja de Jesus nascendo. Então, do capítulo 1 ao capítulo de número 6, nós vamos ver esta igreja expandindo sua influência em Jerusalém. E no versículo de número 7 do capítulo 6, nós vamos ver o auge da igreja em Jerusalém. E nesse momento, a igreja então passa a enfrentar problemas. A palavra diz aqui no versículo de número 1 do capítulo 6, que a igreja ela estava passando por um processo de multiplicação. A igreja de Jerusalém era uma igreja de sucesso. Ela estava crescendo. E ao passo desse crescimento, ao passo desse sucesso, também estava ocorrendo problemas. E nesse ambiente de problemas, surgiu então a liderança de Estevão. O interessante aqui é que os problemas, eles são oportunidades para surgimento de lideranças. É fácil liderar em ambientes seguros, em ambientes prontos, preparados. Até queremos isso, até desejamos isso. Muitos procuram estes lugares para liderar, mas lideranças fortes, lideranças de Deus, preparadas para a guerra, elas surgem em meio aos problemas, surgem em meio às dificuldades, surgem em meio às demandas e às necessidades. Há um ditado popular que diz que os melhores capitães, eles são forjados em meio às tempestades. E aqui Estevão, ele nasceu, ele brotou deste ambiente de problemas que estavam surgindo, acontecendo na igreja de Jerusalém. E nós aprendemos com Estevão. Estevão, ele se tornou um grande líder, uma referência entre os membros da igreja de Jerusalém e uma referência para nós ainda hoje. Então, quais são as lições que podemos aprender com Estevão? Com a sua personalidade, com as suas características, né? Com o seu perfil. O que nós podemos aprender com Estevão? A primeira lição que nós podemos aprender aqui é que Estevão, ele era um homem cheio. No versículo de número 8, no capítulo 6 de Atos, o texto aqui diz: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então Estevão, ele era um homem cheio. Mas cheio de quê? No capítulo de número 6, nós vemos a descrição do problema que estava acontecendo em Jerusalém. Havia dois grupos em Jerusalém que estavam
se estranhando dentro da igreja. Era o grupo dos helenistas e o grupo dos hebreus. Então, neste ambiente de conflito entre eles, os apóstolos sabiamente orientou a igreja em um concílio para que eles levantassem 7 homens e que eles levantassem esses 7 homens com algumas características. Esses 7 homens deveriam carregar perfis semelhantes. E um dos perfis que esses homens deveriam carregar ou ter para ocupar esses espaços de liderança é serem cheios do Espírito. Nós vemos isso aqui no versículo de número 3 do capítulo 6 de Atos. Então, Estevão, ele era um homem cheio do Espírito. Ele foi escolhido pela Assembleia da Igreja de Jerusalém, confirmado pela Assembleia, pelo Colégio Apostólico, né? E confirmado pelo Espírito Santo. E aqui, então, Estevão, ele começa, então, a exercer a sua liderança. E Estevão, ele se destaca porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Um escritor chamado Isbe diz que a expressão cheio do Espírito no Novo Testamento pode nos trazer a ideia de ser controlado. Então Estevão, ele era cheio do Espírito Santo. Ele era um homem controlado pelo Espírito Santo. Ele era um homem governado pelo Espírito Santo. Ser governado pelo Espírito é estar sujeito a um trono, é estar sujeito a uma autoridade. E essa autoridade, ela governa e ela precisa governar plenamente. Então Estevão, ele tinha o seu corpo, alma e espírito sujeito a este trono. Suas emoções, sua vontade, suas forças e fraquezas, todas sujeitas a este trono. Então, se queremos ser uma liderança bem-sucedida no reino, precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, plenamente governados pelo Espírito, sujeitos a este trono em todas as áreas da nossa vida. Há alguma área da sua vida que ainda precisa estar sujeita ao governo deste trono? Há alguma área da sua vida que ainda não se rendeu a este governo? A segunda lição que nós aprendemos aqui com Estevão é que Estevão, ele era um ministro no reino. O texto aqui diz que foi levantado 7 homens para exercerem uma função específica na igreja, que era servir às mesas, uma espécie de diaconia, a expressão que nós usamos na igreja. Então Estevão, ele foi chamado e levantado para o exercício de um ministério específico na igreja. Mas quando nós meditamos na vida de Estevão, especialmente a partir do versículo de número 8, nós vamos ver que esse ministério de Estevão, ele vai transbordar, ele vai ultrapassar aquele ministério específico, aquela ação específica. Estevão, ele fez mais do que aquilo que ele foi chamado para fazer entre os irmãos, dentro da igreja. Então, Estevão, ele exerceu um ministério que transbordou, que ultrapassou as 4 paredes da igreja, se nós podemos usar aqui essa expressão, porque aqui esta igreja ela não tinha paredes. Então, a partir do versículo de número 8, nós vamos ver Lucas dizendo que Estevão, ele começou a exercer um ministério de poder e a vida dele começou a manifestar milagres e ele então começou a levar pessoas a Cristo. Essa lição aqui, ela fala muito ao nosso coração, de que muitos de nós exercemos um ministério na igreja. E aqui até uma pergunta que eu gostaria de fazer: qual é o seu ministério? Qual é o seu papel no corpo? Você tem trabalhado? Você tem servido na igreja? E aqui, uma outra pergunta nós precisamos fazer. Você que serve na igreja, você que exerce o seu ministério, você também tem um entendimento que você foi chamado para servir no reino? Que a sua vida foi chamada para manifestar o reino?
que todos nós fomos chamados para levar pessoas a Cristo, para fazer discípulos. Então o nosso ministério, ele não pode ficar cativo a uma determinada denominação, a uma determinada função. A nossa vida foi chamada para servir no reino. Obviamente que a nossa vida ela está baseada, ela está alocada em um determinado lugar, em uma determinada igreja, denominação, mas nós fomos chamados para fazer mais do que aquilo que fomos chamados para fazer dentro das quatro paredes. Nós fomos chamados para fazer mais do que fazemos naquele ministério específico. Eu e você fomos chamados para servir no reino, para manifestar Cristo, manifestar o seu reino, levar pessoas a Jesus, cumprir esse ministério universal, que é o ministério da reconciliação. Nós fomos chamados para fazer discípulos. Então essa é a segunda lição que nós aprendemos aqui com Estevão. A terceira lição que nós aprendemos aqui com Estevão é que Estevão, ele era um homem convicto. Convicto de quê? Convicto da sua identidade. A palavra de Deus aqui diz que Estevão, ele era um homem, versículo de número 8, que Estevão era um homem cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E os critérios que levou Estevão a ser escolhido para ser um líder, um diácono na igreja, era ser um homem de boa fama, era ser um homem sábio, ter boa reputação, era ser um homem cheio do Espírito Santo. Então, Estevão, ele era um homem exemplar. Embora sendo um homem exemplar e íntegro, o versículo de número 9 começa dizendo o seguinte: levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Sicília e Ásia, e discutiam com Estevão. Esses homens, essas pessoas, foram oposição a Estevão. E esta oposição, ela se tornou crescente. Ela se tornou intensa, tão intensa, que eles então começaram a propagar fake news a respeito de Estevão. E Estevão, ele foi então levado ao apedrejamento e foi morto por conta disto. Então, embora sendo um homem íntegro, exemplar, ele foi vítima de perseguição. Ele foi vítima de falsas notícias. Mas ainda assim, Estevão é descrito como uma testemunha. Até mesmo durante a sua morte, ele testemunhou. Lucas vai dizer que durante o apedrejamento, Estevão estava sendo apedrejado. Enquanto as pedras caíam sobre ele como chuva, o texto diz que Estevão orou por aqueles que o perseguiam. E Estevão pediu para que não fosse atribuído a eles a culpa. Estevão deu testemunho até o último segundo, porque Estevão, ele era um homem convicto, ele sabia quem ele era. Quando nós sabemos quem somos, nós não nos movemos pelas críticas, nós não nos movemos por aquilo que as pessoas dizem, nós não trabalhamos para as pessoas ou para aquilo que elas dizem. Nós trabalhamos para o Senhor, convictos de quem nós somos. Somos filhos do reino, herdeiros da promessa, somos discípulos de Jesus, temos o caráter de Cristo, a imagem e semelhança de Deus, somos homens e mulheres cheios do Espírito. Nós somos herdeiros das promessas eternas do Senhor. Nós temos um nome e carregamos este nome. E esse nome é o nome de Jesus Cristo. Sabemos de onde nós viemos. Nós viemos do Pai. E nós sabemos para onde nós vamos. Para o Pai voltaremos. Então, se queremos ser uma liderança bem-sucedida no reino, nós precisamos ter esse entendimento. As pessoas se levantarão contra nós, independentemente de quem somos. Nós podemos ser as pessoas mais honestas deste mundo. Nós podemos ter o caráter mais exemplar que o mundo possa
conhecer, mas ainda assim as pessoas se levantarão e falarão de você. As pessoas se levantarão para serem oposição. Isso sempre aconteceu e continua acontecendo hoje e continuará acontecendo até o dia em que for estabelecido ou reestabelecido a ordem do novo céu e numa nova terra. O que nos cabe é prosseguir com a convicção da nossa identidade em Cristo. Amém? Deus te chamou para um propósito, Deus te chamou para uma liderança, Deus te chamou para o serviço no reino. Então não retroceda, não desanime diante das pedras. Se as pedras estão chovendo sobre você, se a oposição se levantando, não retroceda. Há um chamado para você, há um propósito de vida para mim e para você a ser cumprido. E assim como Estevão, nós também seremos bem-sucedidos no Espírito, porque nós somos chamados para ser mais que vencedores em Cristo. Vamos ter uma palavra de oração, vamos falar com o Senhor. Pai, eu quero te agradecer mais uma vez pela bondade e misericórdia do Senhor. O Senhor tem estado conosco e o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos dado todos os recursos que precisamos para que possamos cumprir todo o propósito